longe correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito para que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Pode se assentar, meus amados irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar hoje podendo compartilhar uma palavra de Deus com você. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Antônio, pastor Jackson, também a coordenação aqui do Departamento de Missões, que nos convidaram para hoje estarmos aqui falando da palavra de Deus com os nossos amados irmãos. Esse texto que nós lemos, ele está bem de acordo com a proposta do nosso culto de hoje, que é um culto voltado para missões. E aqui nós encontramos algo muito rico e maravilhoso dentro dessa narrativa da palavra de Deus. O Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração, baseado nesse texto, para a gente meditar nesta noite. Eu quero falar um pouco com vocês, não só a respeito deste milagre maravilhoso que Jesus operou, mas também como as consequências desta grande libertação que Jesus realizou aqui nesta passagem bíblica. O capítulo 5 do livro de Marcos, ele não deve ser separado do que nós aprendemos ao longo do capítulo 4. O capítulo 5, ele é uma sequência direta dos acontecimentos e uma aplicação prática daquilo que Jesus está ensinando no capítulo 4. No capítulo 4, Jesus conta, diante de uma grande multidão, 4 parábolas que exemplificavam sobre princípios do reino de Deus. A primeira parábola que ele conta é a parábola do semeador, que todos nós conhecemos, e ali Jesus vai explicar, através daquela parábola, sobre os tipos de reações, as respostas que o ser humano dá diante da proposta da pregação do evangelho, e por isso ele faz a comparação de 4 tipos de terreno. Há somente um semeador, há somente uma semente, mas há 4 tipos de respostas a esta semente. Há 3 desses solos que são ruins, que não são férteis, mas o 4º solo, a semente cai numa terra boa e ela produz frutos. Ali Jesus está ensinando sobre a resposta que as pessoas dão à mensagem do evangelho. E aí ele conta uma segunda parábola, que é a parábola da candeia. Nessa parábola, Jesus nos ensina que a sua mensagem, o seu ensino, não pode ser escondido, não pode ficar oculto, mas ele deve ser proclamado, ele deve ser anunciado, porque Jesus diz que todo aquele que acende uma candeia, uma lamparina, um lampião, mas coloca ela no velador, para que possa clarear todo o ambiente. E aí Jesus conta mais uma parábola, que é a parábola da semente que cresce sozinha. Ele diz que o semeador planta uma semente e ele vai dormir, porque nada mais ele podia fazer a não ser esperar que aquela semente viesse a produzir. Isso nos ensina um princípio do reino de Deus, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Através dessa parábola, Jesus está ensinando que no reino de Deus, o resultado da palavra de Deus não é produzido por ação humana, não é produzido por força humana, mas é produzido por ação do Deus Todo-Poderoso. E aí ele conta uma 4ª parábola ainda falando sobre o reino, que começa com um pequeno grão de mostarda, mas depois se torna uma das maiores árvores que eles conheciam.
E nessas 4 parábolas, Jesus está ensinando então princípios do reino, e quando ele termina de ensinar, ele faz agora uma transição. Ele diz para os seus discípulos: agora vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E enquanto eles estão naquela travessia, vocês conhecem a história que se levanta uma grande tempestade. A Bíblia chama de mar da Galileia, mas nós sabemos que na verdade é um grande lago, um dos maiores lagos do Oriente Médio e é o maior reservatório de água doce de todo o território de Israel. É um lago muito grande, por isso que era chamado de mar, pela sua extensão, a sua imensidão. E eles estão atravessando aquele lago muito grande, vem uma grande tempestade. E Jesus então, que estava dormindo no barco, ele levanta, manda o vento que cesse, manda o mar que se aquiete, e então quando chega uma grande bonança, os discípulos ficam assustados e falam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quando eles chegam do outro lado, eles estão agora então, no início do capítulo 5, na região dos Gadarenos. Eles estão em uma região chamada de Decápolis, porque era uma região composta por 10 cidades, e ali não era um território de Israel. Ali não era um território de população completamente de judeus, mas ali já havia uma miscigenação muito grande, era um território dominado pelos romanos, pelos gregos, era um povo pagão. Jesus está agora fora do território de Israel, mas ele vai até lá com um propósito específico. Ele vai até lá. No capítulo 4, ele está pregando para uma multidão. No capítulo 5, ele atravessa o mar da Galileia para ir se encontrar com uma única pessoa. É interessante que o mesmo Jesus que está ensinando para uma grande multidão, centenas, talvez milhares de pessoas, agora vai ensinar e ter um encontro com uma pessoa só. Porque no capítulo 4 ele ensina, no capítulo 5 ele coloca em prática. E agora ele vai demonstrar praticamente para os seus discípulos o que ele estava ensinando. E Jesus vai se encontrar com um homem que era uma pessoa, como nós lemos o texto bíblico, que estava numa situação terrível. Uma das piores situações a que um ser humano pode chegar. Era um homem que estava perturbado por espíritos malignos. Um homem que vivia à margem da sociedade. Uma pessoa marginalizada. Por quê? Porque ele já havia sido desprezado. Aquela sociedade organizada de Gadara, os gadarenos, haviam o expulsado da sociedade. Ele morava em um cemitério. A sua vida foi destruída por ações malignas. O homem vivia uma perturbação terrível. Era uma pessoa que era escravo de uma ação maligna. Mas Jesus chegou para libertar aquele homem. E é interessante que Jesus vai ao encontro dele. E é maravilhoso. Porque assim como um dia Jesus parou o que estava fazendo, deixou de ensinar uma multidão, tomou um barquinho e foi ao encontro de um homem, um dia ele também veio ao encontro da minha vida. Um dia ele também veio ao encontro da sua vida. Você pode glorificar a ele por isso? Ele vai ao encontro daquele homem. Aquele homem havia sido desprezado. Aquele homem havia sido expulso da vida comum. Era uma pessoa marginalizada. Ele vivia à margem da sociedade, mas Jesus vai se encontrar com ele. E quando Jesus se encontra com ele, cumpre-se que o próprio Jesus acaba dizendo em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque quando Jesus entra em cena, quando ele se encontra com alguém, ele não vem para barganhar, ele não vem para negociar, ele não vem para dar uma reforma apenas da parte exterior, mas ele vem para transformar, ele vem para mudar, ele vem para libertar. Ele é o Filho de Deus que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esta passagem nos ensina uma realidade muito séria, que o mal existe, que demônios existem e são atuantes, que as obras malignas são verdadeiras. Para muitas pessoas hoje em dia,
nós vemos uma banalização do ocultismo. A mídia e muitas obras cinematográficas alardeando doutrinas satânicas, todo tipo de ocultismo em filmes, séries e até mesmo em desenhos infantis, para fazerem as pessoas pensarem que o diabo não existe, que isso é uma invenção da mente humana, que isso é coisa de pregador, que isso é coisa de crente maluco para colocar medo nas pessoas. E enquanto isso, o inimigo está destruindo os lares, destruindo famílias, levando jovens ao suicídio, levando homens e mulheres para as drogas, para o pecado, para a destruição e para a condenação eterna. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do mal. Nós não podemos ignorar a realidade do mundo espiritual. Você pode não acreditar no diabo, não tem problema, ele acredita em você, ele é real e ele existe. Só que acima de todo principado e de toda potestade, há um nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo. É o nome que liberta, é o nome que transforma, é o nome que muda a vida, é o nome que muda a história. E Jesus chega para mudar a história daquele homem. E agora, quando Jesus tem aquele encontro, Jesus então repreende, expulsa aquelas entidades malignas, aqueles espíritos malignos que estavam naquele homem. E ali Jesus está cumprindo aquilo que ele começou a ensinar no capítulo 4. Porque ele chega na cidade de Gadara e ele lança a semente na pior terra que havia. Jesus não chega em Gadara e vai anunciar o evangelho ao prefeito da cidade. Ele não chega em Gadara e vai falar da palavra com os sacerdotes, com fariseus, com religiosos. Ele não vai discutir com filósofos. Ele não vai conversar com empresários, empreendedores da cidade. Ele vai lançar a semente na pior terra que havia, em alguém que era desprezado, expulso, marginalizado, mas para mostrar o poder transformador do evangelho de Jesus Cristo, o poder transformador da presença de Jesus. Ele está colocando em prática a primeira parábola que ele ensinou, a semente. Porque vamos ver logo em seguida, no decorrer desta passagem bíblica, que as demais pessoas daquela cidade representavam os outros 3 terrenos nocivos à semente do evangelho. A semente que cai, a semente do evangelho que cai no coração daquele homem, ele caiu em uma terra boa. Porque toda aquela cidade representava corações fechados à palavra, corações fechados ao evangelho. Tanto é verdade que depois de Jesus operar esta maravilha, desta libertação, eles pedem que Jesus vá embora. Eles pedem que Jesus saia da sua cidade. Eles querem que Jesus suma dali, porque a sua presença os incomodou. Eles eram uma terra ruim para a semente do evangelho. Mas Jesus lança a semente na terra mais desprezível e ela produz. Sabe que aqui é algo muito interessante? Jesus acredita em quem as pessoas não acreditam mais. Ele vai atrás de alguém que as pessoas não iriam mais. E louvado seja o Senhor por isso. Porque é por isso que eu e você estamos aqui. Porque Ele poderia ter escolhido alguém melhor. Ele poderia ter chamado alguém melhor. Ele poderia até ter levantado ao ministério alguém muito melhor. Mas Ele te escolheu. Ele nos amou. Ele nos chamou. Ele tem um plano com a nossa vida. Talvez você que está me ouvindo diga: olha, eu não sei se Deus tem um plano na minha vida. É claro que tem. Porque você está aqui nesta noite, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, Ele tem cuidado da sua vida. Talvez muitas pessoas não acreditariam em nós, mas Ele nos amou e acreditou na nossa vida. Jesus acredita e vai atrás daquele homem. Agora a segunda parábola que Jesus contou, a parábola da semente que cresce sozinha. A semente no coração daquele homem cresceu sozinho. Não foi preciso convencimento, não foi preciso dar àquele homem palestras e cursos e ensinamento, não. Só a presença transformadora de Jesus libertou aquele homem da ação dos demônios e fez com que ele mudasse e transformasse a sua vida. Observe o versículo de número 15, que vai dizer assim: e indo terem com Jesus, viram um endemoniado
assentado, vestido, em pleno juízo. Ele não era mais alguém que estava nu, andando pelo cemitério, se cortando, gritando pelos montes. Agora ele está em pleno juízo, vestido, consciente, porque essa é a obra de transformação do Evangelho. É o que Jesus faz pela nossa vida. E eu quero te perguntar, você já glorificou a Deus hoje pela obra de transformação que Ele fez na sua vida? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Você já agradeceu ao Senhor pela transformação? Às vezes alguém não entende por que o crente vem na igreja e dá glória a Deus e canta, e nós que somos pentecostais, continuistas, celebramos a presença de Deus, e o crente levanta a mão, o crente glorifica, ele dá glória a Deus. Sabe por quê? É porque só você e Deus sabe de onde Deus te tirou, é porque só nós sabemos, aleluia, o efeito que este sangue teve na tua casa, na tua vida, na tua família. É porque nós reconhecemos que nenhum de nós era para estarmos aqui no caminho de morte que muitos andavam. A sua cova já estava preparada. No caminho de morte que você andava, nem aqui você estaria mais. Mas a graça te alcançou primeiro. A misericórdia chegou primeiro na tua vida. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta noite. A semente agora produz naquele homem, sem ação humana, porque a salvação, a transformação operada, a regeneração que o Espírito Santo opera na nossa vida, não é obra humana, não é lavagem cerebral, não é convencimento humano, mas o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí vem a terceira e a quarta parábola que Jesus ensinou se cumpre naquele homem. A semente cresce sozinha. E aí vem a quarta parábola que Jesus ensina no capítulo 4 e cumpre na vida dele. Qual é? A parábola do grão de mostarda, que começa pequeno e cresce até virar uma grande árvore. Porque aqui tem algo maravilhoso. Jesus vai ao encontro daquele homem. O homem é liberto. E diz-nos a Bíblia Sagrada que após um tempo, Jesus volta na região de Decápolis. Marcos capítulo 7, do 31 em diante. Marcos 8, versículo 1 vai dizer que Jesus retorna para Decápolis, e quando ele chega lá, tem mais de 4.000 pessoas esperando por Jesus. Ele realiza a segunda multiplicação dos pães, é aqui. Ele volta para Israel, continua o ministério, um tempo depois ele chega lá. Quando ele chega lá, na chegada, já trazem um cego para ele curar, já trazem enfermo para ele curar, porque alguém ficou lá anunciando. É interessante que quando o homem é liberto e Jesus está indo embora, o homem pede para ele: Senhor, deixa que eu te acompanhe, deixa que eu vá contigo. Porque depois que Jesus entra na nossa vida, nós não queremos mais sair de perto dele. Aí o homem quer ir junto com Jesus. Jesus disse: não, você não vai comigo, você vai ficar aqui. E ele diz no versículo 18, aquele homem: volta e anuncia para os teus quão grandes obras Deus fez por ti e como ele teve misericórdia da tua vida. Jesus comissiona e faz daquele homem um missionário, e ele fica ali falando de Jesus. E quando Jesus retorna lá tempo depois, muita gente já tinha ouvido falar de Jesus e vem para receber a mensagem. Alguém que era desprezado, alguém que era jogado fora pelas pessoas, alguém que era um lixo da sociedade, Jesus transformou em luxo. Aleluia, porque é isso que Jesus faz. Ele transforma a vida do ser humano. Agora, tem uma parte interessante aqui, porque quando Jesus tem aquele encontro com o homem, você viu que nós lemos aqui que é um episódio interessante. Aquela legião de demônios, de espíritos malignos que estava na vida daquele homem, pede para que Jesus então deixe que eles vão, que eles entrem em uma manada de porcos que ali estava, e Jesus permitiu. E aí você pode dizer: mas por que Jesus permitiu uma coisa dessa? Eu quero lhe dar 3 motivos. O primeiro, para mostrar a realidade da ação maligna. Porque ainda hoje tem pessoas que estão perdidas nos vícios e dizem: não, isso aqui não tem problema.
há famílias que estão se destruindo em perturbação, há pessoas com influências espirituais na sua vida e dizem que não, isso não tem problema, isso não é nada. Jesus permite para que fique registrado nas Escrituras a realidade da ação do mal, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que o maligno opera na vida das pessoas. Jesus faz questão para que fique registrado que é realidade. O segundo motivo pelo qual ele permite que os demônios entrem naquela manada de porcos é para mostrar que o nome de Jesus tem poder sobre qualquer ação maligna. Ele manda e os demônios obedecem. Os demônios têm que se curvar à autoridade do nome de Jesus Cristo. Isto não é religião, isto é o poder do nome de Jesus. Ele tem poder nos céus e na terra. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2:11, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, nos céus, porque ele já é reverenciado por anjos, querubins, arcanjos, seres do reino celestial, que ficam toda hora dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí você pode dizer, pastor Eliezer, mas que sentido que tem em um ser ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como os anciãos que tiram a coroa das suas cabeças, se prostram e dizem santo é o Cordeiro? Que sentido que há em alguém ficar dizendo santo, santo é o Senhor? É como diz aquele louvor: o que é que os anjos veem que o fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem dizer santo? É porque quando a gente olha para a santidade daquele que está no trono, para a sua glória, para o seu poder, para a sua magnitude, não tem outra coisa para falar, não tem outra reação a não ser se prostrar e dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós temos esta revelação da grandeza de Deus, e mesmo a nossa limitação humana, mas a sua grandeza, a sua glória, que fez todas as coisas. Salmos 19 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando a gente olha para a criação deste Deus maravilhoso, quando você olha para a natureza que Ele criou, nós só podemos dizer santo é o Senhor Todo-Poderoso. Dos que estão no céu, daqueles que estão na terra, porque hoje a igreja já proclama e já reconhece o senhorio de Cristo, mas haverá um dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E dos que estão debaixo da terra, porque Ele tem poder sobre toda a ação maligna. Então Jesus permite para que seja provado que Ele tem poder para repreender toda a ação do mal, que o nome de Jesus é poderoso. A ação do mal não retrocede diante de uma carteira de membro, diante de uma carteira de filiação convencional, ou diante de um certificado de curso teológico. A ação do mal, a depressão, a doença, o vício, a angústia, a perturbação, ela retrocede diante do poder do nome de Jesus. E este poder foi outorgado, este poder foi delegado a toda a igreja. Jesus disse: eu vos dou poder, em meu nome, disse Jesus. Use o poder deste nome na sua vida. Declare o poder do nome de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Você que é pai, você que é mãe, use o poder deste nome e diga: meu filho, em nome de Jesus você vai ser abençoado, você vai ser próspera, minha filha, nossa família será vitoriosa, em nome de Jesus. Use o poder do nome de Jesus. Este homem agora está vivendo uma ação maravilhosa na vida do Senhor, que Jesus Cristo operou em sua vida. E o terceiro motivo pelo qual Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, só para fechar esse parêntese, é para mostrar, escancarar os valores distorcidos de uma sociedade, olhe para mim, aonde coisas valem mais do que pessoas. Porque eles se importaram com os porcos, mas ninguém se importou com o homem liberto. Eles conheciam aquele homem endemoniado, perturbado,
violento, perseguidor das pessoas, perturbador da cidade, vivia no cemitério, terrível, numa situação lamentável, uma figura fantasmagórica, assustadora, aterrorizante. Mas Jesus liberta aquele homem. Eles veem aquele homem em perfeito juízo, sentado, em pleno uso das suas faculdades mentais. Acha que eles valorizaram? Não, eles se preocuparam com os porcos que morreram. Porque naquela sociedade, naquela cidade, coisas valiam mais do que pessoas. E aí a gente não pode deixar de refletir sobre isso. Será que para nós muitas vezes coisas também não estão valendo mais? Nós precisamos refletir. Nós vivemos em uma sociedade assim, onde coisas valem mais. As pessoas são medidas pela sua posição social. As pessoas são medidas pelo seu status. As pessoas são medidas por aquilo que postam nas redes sociais. As pessoas são medidas pela aparência. As pessoas são tratadas de acordo com a aparência. Mas Deus não se importa com a aparência. Ele procura a essência na vida das pessoas. E em uma sociedade que vivemos hoje, coisas valem mais do que pessoas. Os homens de Gadara estavam mais preocupados com os porcos do que com a vida daquele homem que foi liberto. E nós, em um culto missionário, devemos refletir sobre isso. Pessoas para Deus vale mais. Jesus não foi lá por causa dos porcos, ele foi lá por causa de um homem, por causa de uma pessoa, aleluia. Ele faz toda aquela intervenção divina na história, porque ele estava preocupado com uma pessoa. Para Deus, pessoas valem mais. Você lembra quando em Marcos capítulo 2, quando Jesus está pregando em Cafarnaum, e de repente descem com um paralítico, abrem um buraco no telhado e descem com um homem deitado em uma maca, uma cama, até a frente de Jesus, e o homem desce ali amarrado pelas cordas. Quando ele chega ali na frente de onde Jesus está, Jesus olha para ele, sabe qual a primeira coisa que Jesus fala? Você está curado, levanta e dá um pulo. Não. Jesus diz para ele, perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo ficou escandalizado. Peraí, a necessidade do homem é a cura. O homem é paralítico e Jesus vai primeiro perdoar os pecados? É claro, porque para Jesus o mais importante não é o nosso físico, o mais importante é a salvação da nossa alma. De nada adianta ter vida, ter saúde, ter plena convicção de todas as coisas, estar no uso das faculdades mentais e viver uma vida longe da comunhão de Deus, sentenciado à condenação eterna. O maior milagre que Jesus opera na vida do ser humano não é exaltação, não é dom ministerial. O maior milagre que Jesus opera na vida do ser humano é a salvação da alma, porque milagres passam, a cura vai passar. Eu conheço muitas pessoas que viveram milagres maravilhosos na sua vida, curas tremendas, portas incríveis que Deus abriu, mas hoje estão longe dos caminhos do Senhor. O mais importante é a salvação da tua alma. Preocupe-se em como está a sua vida com Deus. Isso é o mais importante. Por isso, primeiro ele perdoa os pecados, mas aí ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti eu te digo, homem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele cuida do corpo, Ele cuida das tuas necessidades, Ele cuida do teu trabalho, Ele supre tua necessidade, Ele abre a porta que está fechada, Ele quer te prosperar, Ele quer operar na tua saúde, na tua família, na tua vida sentimental, mas Ele vai começar de dentro para fora. Ele vai começar pela salvação, Ele vai começar em religar a comunhão que foi cortada, Ele vai começar em preparar o templo do Espírito Santo. E as bênçãos do Senhor são consequência na vida daquele que crê. Agora veja que coisa triste, meus amados irmãos. As pessoas viram o homem liberto. É para estarem alegres, em êxtase. O homem que atormentava a cidade, a figura que aterrorizava aquela região, agora está liberto. Não. Sabe o que eles disseram? Jesus, sai da nossa terra. Eles expulsam Jesus da cidade. Eles mandam Jesus embora, porque eles estavam preocupados com coisas daqui, com coisas terrenas. Muitas pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor, e nós vemos isso numa sociedade extremamente consumista e materialista como a nossa.
Agora aqui a gente pode ver, mesmo diante desta rejeição, o propósito de Jesus foi cumprido. E ele está agora desempenhando o seu ministério terreno. Ele está agora desenvolvendo aquilo que o Pai o chamou para fazer. E ele primeiro acalma a tempestade. Ele opera vários milagres. Ele chega até em Gadara e opera esta libertação para mostrar que ele não tinha só poder sobre enfermidades, que ele não tinha só poder para acalmar tempestades, que ele não tinha apenas poder para multiplicar pães e peixes, mas que ele também tem poder sobre todo tipo de ação maligna. E ele continua seu ministério. E todas as vezes que alguém tentava entender o que Jesus estava fazendo, ficava surpreso. Porque Jesus sempre surpreendia e fazia algo inesperado. Quando Jesus opera o primeiro milagre nas bodas de Caná, todos ficam assustados. Olha, ele transforma a água em vinho. Mas logo em seguida ele cura um cego. E agora todos ficam admirados. Olha, além dele poder transformar água em vinho, ele também cura enfermidades. Jesus cura um coxo, Jesus cura um aleijado, Jesus cura o cego, Jesus cura o leproso. Eles vão ficando extasiados. Aí Jesus acalma a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas ele não para por aí. Ele multiplica pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Mas ele não para por aí, ele vai até Lázaro, em João capítulo 11, e diz: Lázaro, sai para fora. E o morto, depois de 4 dias, ressuscita. Aí quando Jesus ressuscita Lázaro, João 11, vai dizer a Bíblia no versículo 47, que eles fizeram uma reunião para matar Jesus. Disseram: olha, nós temos que parar esse homem. Porque ele está fazendo milagres, ele está crescendo cada vez mais, ele está cada vez mais ficando popular. Este homem vai ocupar o nosso lugar, nós temos que matá-lo. Elaboraram um plano maquiavélico, bem estruturado. Conseguiram prendê-lo, injustamente levaram-o a julgamento. Fizeram todo um julgamento de uma forma extremamente mal conduzida. Contrário até mesmo a muitas leis do Império Romano da época, falsas testemunhas foram pagas para mentirem e falarem contra a sua pessoa. O sentenciaram à morte, crucificaram a ele no madeiro, deram a Jesus a pior condenação que havia, o pior tipo de morte que havia, a maior vergonha, a maior humilhação era a morte na cruz, era a morte por crucificação. Era somente para os piores bandidos, os piores criminosos, os piores malfeitores, pessoas marginalizadas, desprezadas pela sociedade, eram condenadas à crucificação. Imputaram-lhe esta condenação. Pensaram: agora nós terminamos, acabou. Ele já fez tudo o que tinha que fazer, acabou-se o Nazareno. Porque antes de Cristo vir, muitos também já tinham se levantado dizendo: eu sou o Messias. Diz aos historiadores, como Flávio Josefo, Eusébio de Cesaré também fala que quando Jesus veio já havia havido dezenas de pessoas se intitulando como Cristo. A Bíblia fala pelo menos 4 nesta condição. Um deles chamado Judas da Galileia. 6 anos antes de Jesus nascer, este homem fez um grande estrago na região da Galileia, proclamando-se ser o Messias, insultou uma rebelião contra Roma e muitas pessoas morreram. Eles diziam: esse aí é mais um que está dizendo que é o Messias, é mais um que está dizendo que é o Filho de Deus. Só que este um era diferente, porque esse um dizia assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, ele vai morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Este era diferente porque dizia: ninguém tem poder sobre a minha vida se do alto não lhe fosse dado. Ele era diferente e ele diz: eu vou provar que eu sou o Filho de Deus. E provou, porque quando o mataram, ao 3º dia ele destruiu com todo esse plano maquiavélico, porque foram até o sepulcro e ele não estava mais lá. Foram até o lugar onde ele havia sido enterrado e o anjo disse: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Sempre quando pensavam que dominaram Jesus, que discerniram Jesus, ele surpreendia. Mataram-no, pensavam: acabamos com ele. Agora não, o homem ressuscitou, não está mais lá, não tem mais o que fazer, não tem como controlar este Jesus. E há uma coisa interessante:
Todas as pessoas na Bíblia que ressuscitaram, a Bíblia relata 10 ressurreições. Todas elas ressuscitaram e morreram posteriormente. A filha de Jairo morreu, mas ressuscitou, mas morreu posteriormente. Lázaro foi ressuscitado por Cristo, mas morreu anos depois. Todos que voltaram à vida, um dia a morte os levou novamente, porque é o ciclo de toda a humanidade, mas com Jesus foi diferente. Ele diz assim em João, a João lá em Apocalipse 1, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, e vivo para todos sempre. Sabe por que nós adoramos este Jesus? Porque Ele morreu e Ele ressuscitou para nunca mais morrer. A morte não teve poder sobre Ele. Ele ressuscitou para ser a primícia da nossa esperança. Você pode glorificar este Jesus nesta noite. Este Jesus que está aqui, aleluia, Ele está vivo. E assim como Ele interveio na vida daquele homem, hoje Ele pode intervir na tua causa, na tua família, na tua história. Eu não sei qual a situação que você pode estar passando, mas este mesmo Jesus, hoje Ele também está disposto a intervir. Ele é o Deus que intervém. Ele é o Deus que opera milagres. Quantos recebem esta palavra nesta noite? Fiquem em pé em nome de Jesus. Agora nós, como igreja do Senhor, devemos guardar esta lição. Nunca valorize mais as coisas do que as pessoas. Para Deus as almas têm valor. As pessoas são valiosas, foi por elas que Cristo morreu. E nesta noite eu quero fazer um convite. Se alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou talvez alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje este mesmo Jesus, que deixou de lado uma multidão e foi ao encontro de uma pessoa, hoje Ele está aqui para vir de encontro à tua vida, à tua história. Temos alguém para Jesus esta noite? Dê um sinal com a sua mão. Se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero orar com você. Talvez tenha alguém no nosso meio que esteja afastado da comunhão com o Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Hoje é dia de religar esta comunhão. Hoje é dia de você novamente ter este encontro com Jesus. Temos alguém nesta noite, eu quero orar com você. Hoje é dia de salvação para a sua vida. O mesmo Jesus continua hoje com os braços abertos para entrar em uma situação, por mais difícil que seja, a mão dele te alcança. Eu quero fazer um convite também a você, irmão, irmã. O Espírito Santo me impele a fazer esta oração. Você que precisa de uma intervenção do Senhor, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Talvez seja uma enfermidade, uma situação que você está enfrentando. Eu quero orar com você. Jesus continua intervindo em situações. Ele é o Deus que intervém. Vem até diante do altar do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, irmão, irmã, que está, quem sabe, lutando contra muitas situações difíceis. E você tem clamado ao Senhor e hoje Ele pode entrar com providência. Ele quer intervir nesta situação. Não há barreira que o nosso Deus não possa derrubar. Vamos orar nessa noite? Aleluia, a presença dEle está aqui nesta noite. Venha, pode vir, nós vamos orar. Tem irmãos chegando, pode vir, pode vir, pode vir. A gente ainda tem uns minutos, eu espero você. Venha receber a oração. Não volte para sua casa sem receber a oração da fé. Se o Senhor tem falado ao teu coração, hoje é noite de perdão, hoje é noite de comunhão com Deus na tua vida, é noite de renovação espiritual. Eu quero orar. Feche os seus olhos agora, toda a igreja. Comece a falar com Deus aí aonde você está. O mesmo Jesus poderoso, aleluia, que operou aquela obra maravilhosa na vida daquele homem. Ele rompeu barreiras culturais, barreiras sociais, e foi até aquele homem que estava em trevas,
porque não há situação difícil que o nosso Jesus não possa intervir. Ele rompe barreiras por você nesta noite. Ele vai até esta situação difícil, até este quarto escuro de tristeza e de angústia que você está vivendo. Ele entra nesta situação agora. Nesta noite Ele vai interromper ciclos na sua vida. Ele vai interromper situações agora, porque não há poder maior que o poder do nome de Jesus. Não há poder maior que o poder deste nome, e é neste nome que nós clamamos agora. Oh Jesus maravilhoso, é em teu nome que nós oramos, Senhor. É em teu nome, ó Pai, que nós levantamos a nossa voz em oração, clamando, Senhor, em favor das vidas que aqui estão, Senhor. Pai querido, aqui há vidas que precisam de uma intervenção tua. Olha agora para este lar, para esta família. Olha agora, Senhor, para este casamento. Olha agora, Senhor, para a vida deste jovem, deste irmão, desta irmã que ora comigo. Senhor, talvez em enfermidades, talvez em problemas, talvez em situações, ó Pai, que humanamente não tem saída, meu Deus, mas Tu és o Deus que abre porta, Tu és o Deus que faz milagres. Senhor Jesus, intervém agora nessa história, entra com providência, Senhor, meu Deus, assim como Tu mudaste a história, o rumo daquele homem, hoje o Senhor pode vir em nosso favor também. Nós precisamos, Senhor, nos ajude, ó Pai, a colocarmos o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida. Senhor, Tu és poderoso. Vivemos em dias difíceis, de angústias, de preocupações, de tantas situações, ó Deus, que preocupam as pessoas. Senhor, de situações, ó Deus, que roubam a paz de muitos lares. Mas Tu és o príncipe da paz, estás aqui em nosso meio nesta noite. Toca em nossas vidas, em nosso coração, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Quantos podem levantar por um instante a sua mão para o céu e glorificar este Jesus libertador, este Jesus que é Rei, que é Senhor, que é amigo? Glorifique este nome poderoso esta noite, porque Ele pode fazer todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra?